eu sou a Paula Assunção, sou acompanhante e embaixadora da Fatal Model e hoje eu vou falar para vocês um assunto que sempre gera polêmica, que todo mundo pergunta para todo acompanhante: fetiches. Mas muito mais do que trazer fetiches, muitas vezes considerados por vocês bizarros, mas para nós é dia a dia, eu vou trazer para vocês aqui um outro lado da coisa. Vocês já pararam para tentar entender por que existe cada fetiche, da onde ele veio, como ele surgiu? Porque a pessoa não acorda do nada, sei lá, querendo chupar o dedo de um pé. Obviamente que sem julgamentos, pelo menos sem julgamentos negativos, né? Porque bem ou mal julgar, a gente julga tudo e todos o tempo todo. Para gerar uma opinião, a gente tem que julgar. Mas a gente vai julgar com respeito. Lembrando que tudo que eu falar aqui são baseado em vozes da minha cabeça, baseado nas minhas experiências de vida, dos meus atendimentos, do meu trabalho, da minha vida como um todo, tá? Não tô falando baseado em conteúdo científico nenhum, até porque não tenho base para tal, mas eu acho que experiência de vida é tão válida quanto, contanto que a gente deixe claro da onde veio, né? Então, referências, vozes da minha cabeça. Eu já vou elencar aqui 5 fetiches que muitos de vocês vão considerar completamente absurdos, outros já são mais normais hoje em dia. Vamos tentar entender então essa galera. Começando por um clássico, a podolatria, que para quem não sabe, que eu acho difícil hoje em dia alguém não saber, é o fetiche por pés. E começando com uma curiosidade, eu nunca conheci, ouvi, ou sei lá, amigo de amigo, nunca me apareceu uma mulher com fetiche em pés, só homens. Mulheres, se acusem se forem vocês o caso. Eu sempre notei no fetiche em pé uma relação com adoração. Adoração, assim, no sentido de adorar um Deus, sabe? Quando a questão da reverência, da coisa toda. Quando eu atendi clientes que eram podólatras, tem vários níveis de podolatria, tá? Aqui eu tô falando podolatria naquele sentido de beijar, lamber, passar o pé na cara, bater punheta com o pé também, que acontece. Difícil, inclusive, exige uma certa coordenação motora. Mas para você saber o que nós estamos falando de fazer com o pé, tá? Que tem várias coisas possíveis aí. Sempre me passou essa coisa do endeusamento. O cliente, quando ele ia fazer podolatria em mim, ele beijava os meus pés tal qual um servo beija os pés de sua rainha. Eu acho que rola uma coisa assim, tipo, estou aqui para lhe servir. Faça de mim o que bem quiser. Será? Isso é minha impressão, tá? Uma outra coisa que me aconteceu uma vez de um cliente podólatra, na hora dele me pagar, ele queria que ele estava deitado na cama, e aí eu fiquei de pé em cima dele, e ele queria que cada número que eu falasse do meu Pix, eu desse uma pesadinha na cara dele, um leve chutinho. E ele só não sabia que o meu Pix era um CNPJ, então a gente teve aí uma certa quantidade de chutes. Vocês já viram alguma situação assim de podólatra que não aparentava, não trazia a sensação de endeusamento? Porque eu só vi assim até hoje. Mas essa é básica, né? Essa daí já nem dá tanto pano pra manga mais. Um outro fetiche relativamente comum que me aparece, acho que é porque, sei lá, eu tenho perfil ali meio de dominadora por ser alta, tatuada, enfim. E nem sou. É desespero de muitos. Com frequência me surge a seguinte frase, tá? Gostaria de ser feito de mulherzinha. Aí vou eu investigar o que é ser feito de mulherzinha para este ser humano, né? Quando eu perguntei para ele o que era ser feito de mulherzinha, ele me disse que era que eu fizesse ele limpar minha casa, que eu humilhasse ele. Ele basicamente queria ser subjugado. Aí a gente tem um certo porém aí. Por que este homem pensa que ser feito de mulherzinha é praticamente um ser abusado ali, né? E de várias formas diferentes, ser humilhado, ser obrigado a fazer tarefas de mulherzinha, que são as tarefas domésticas. Então a gente já começa que essa pessoa já tem extremamente enviesado e extremamente machista o que é ser mulherzinha, né? E aí eu fiquei pensando, analisando aqui, vozes da minha cabeça. Será que esse ser feito de mulherzinha, será que esse homem, no fundo, ele queria ter feito coisas de mulherzinha
que não necessariamente tem a ver com coisas de um homem homossexual, tá? Mas que talvez pela criação extremamente machista que ele muito provavelmente teve, sei lá, será que ele queria ser, sei lá, por exemplo, dançarino? Dançarino para ele certamente seria coisa de mulherzinha. Então me pareceu que existia aí alguma coisa na vida dele que ele queria ter feito, considerada socialmente de mulherzinha, e não fez. E também, baseado em Voz da Minha Cabeça, me parece que geralmente coisas não realizadas, alguns traumas também, as pessoas tendem a levar isso pro sexo e transformar em prazer, até para aprender a lidar. Porque ou tu fica com algo que te faz extremamente mal, convivendo com isso, ou tu transforma em prazer. O que que é, né, mais vantagem aí pro cérebro? Transformar em prazer, né? Mas isso Voz da Minha Cabeça, tá? Posso estar erradíssima. Tem um que vocês vão considerar bizarríssimo. Esse não foi comigo, mas foi com uma colega. Ela contou que o cliente procurava ela realizou esse fetiche algumas vezes. Ele procurava ela para ela trocar as fraldas dele. Sim, exatamente. Ele colocava lá uma fraldinha geriátrica, chegava no local dela e ela trocava ele como se ele fosse um bebê. Até então, trocava só a fralda suja de xixi. Quando chegou num ponto dele querer ser trocado a fralda de cocô, aí ela disse, acho que eu não vou estar querendo, desculpa aí. E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu com esse ser humano? Mas quem somos nós para julgar? Repetindo. Fiquei aqui pensando com os meus botões. A troca da fralda é um dos primeiros cuidados que a gente tem com o bebê, né? É dos cuidados básicos ali e acaba sendo também uma demonstração de carinho, de afeto, tu querer que aquele bebê esteja bem cuidado, seja confortável e tudo mais. Aí aqui pensando com os meus divertidamente, será que faltou essa sensação de carinho, de cuidado, de afeto lá na infância, não literalmente quando ele foi um bebê, mas talvez sim, mas não necessariamente. Será que faltou tanto esse carinho, esse afeto, esse cuidado, que ele tentou suprir essa falta tendo sua fralda trocada na vida adulta? Será que eu viajei muito nisso aqui ou faz sentido para vocês? Ainda contando histórias de colegas, teve uma que me contou que ela atendia um cliente só virtual, eles nunca se viram pessoalmente, e o fetiche dele era o seguinte: ele mandaria para ela fotos dele travestido de mulher, e a função dela seria, com a câmera aberta, os dois se vendo, ela olharia essas fotos e ia humilhar ele horrores, falando que ele estava ridículo, que ele era uma bichinha, e daí para pior. Aí, de novo, fiquei pensando nessa situação de transformar o trauma ou algo negativo em prazer. Será-se que este homem gostaria de ter se travestido ou, de novo, como o outro lá, gostou em algum momento de algo do universo feminino e foi taxado de mulherzinha, de gay, de viadinho, de coisa assim, humilhado por alguém da família, alguém próximo, alguém que se importava com ele, ou alguém estranho, enfim, humilhado por alguém nessa situação onde ele demonstrou interesse ou gostou de algo do universo feminino. E, de novo, para trazer isso para uma situação mais saudável possível, saudável, transformou em prazer sexual. Então, talvez remeta a isso aí. Inclusive, tem um filme chamado Um Método Perigoso, que conta a história de uma das primeiras terapias realizadas em uma mulher. Vou dar um spoilerzinho aqui, tá? E no filme, ela tem orgasmos, assim, ela quase goza toda vez que ela vê uma cena de violência. E não necessariamente uma cena de violência de uma pessoa com outra. Por exemplo, tem uma cena que o casaco do cara cai no chão, ele bate no casaco com a bengala pra tirar o pó e ela, meu Deus do céu, vou gozar. E depois na terapia, o psicólogo dela descobre que ela era violentada pelo pai, ela apanhava horrores, assim. Então, muito me parece que a gente tem a tendência em transformar situações extremamente traumáticas em algo sexualmente prazeroso para tentar conviver com isso. Vozes da minha cabeça, pelo amor de Deus. E por último, mas não menos importante, porém o mais apavorante, algumas vezes já me procuraram querendo castração. Sim, gente, castração. Vocês ouviram certo.
Variou ali entre cortar o pau fora ou tinha um que queria que eu fizesse uma incisão nas bolas dele com bisturi porque ele queria se ver por dentro. Esse que queria cortar o pau em si fora, geralmente eu só dizia que não atendia e segue o baile, né? Mas esse, por alguma razão, eu fiquei curiosa com ele. E sabe, vou instigar aqui pra saber a fofoca. Por quê? E aí perguntei pra ele, não, mas por que exatamente que tu quer fazer isso? E aí, né, depois de algumas palavras trocadas, ele desenrolou ali que ele se sentia um maníaco sexual, porque ele tinha ereções incontroladas em qualquer lugar que ele estava, e ele trabalhava num ambiente que tinha muitas mulheres, muitas colegas, e ele se sentia sempre um tarado por ficar de pau duro, tipo, sem controle nenhum na frente dessas mulheres. Então, ele se sentia nojento, ele se sentia um monstro. E aí, na cabeça dele, se ele arrancasse o pau dele fora, tava resolvido, ele não ia mais ser este monstro. Então, para vocês verem que alguns fetiches não necessariamente estão atrás de um prazer sexual. Talvez estejam atrás de querer resolver um trauma, um problema muito forte que a pessoa nem entende que aquilo ali não vai solucionar, mas nesse caso é de se entender que para ele essa solução mais eficaz era arrancar o pau fora. E aí eu lembro que eu conversei com ele e disse pra ele, não, mas quem sabe tu não tem algum desvio hormonal, porque realmente ereção involuntária não é normal, né? E vá consulta o médico, talvez tu tomando algum medicamento tu corrija isso. E outra, tem para garantir que ele não ia amputar o pau, eu falei pra ele assim, talvez, por mais que eu corte teu pau, tu ainda tenha a sensação do tesão. E tu não vai continuar te sentindo do mesmo jeito, então não vai resolver. Falei isso pelo bem do pau dele. E por hoje é isso. Gostaram das minhas viajadas aqui? Vocês acham que faz algum sentido? Tem alguma opinião diferente? Me deixa aqui nos comentários. E não pensem que nos pedem, ou pelo menos que me pedem, fetiches assim o tempo inteiro, tá, gente? Isso não é uma rotina. Talvez a podolatria seja, mas esses fetiches mais incomuns que eu citei pra vocês não é coisa que a gente faz todo dia, não, tá? Eu faço tanto feijão com arroz assim, olha, que eu já tô até entediada. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.